Olá pessoal, então vamos dar início aqui ao conteúdo de Lei de Coulomb, né? Aqui a gente vai falar sobre a disciplina de Física Geral 3, né, que contempla o conteúdo de eletromagnetismo. Basicamente essa primeira etapa a gente vai iniciar o ramo da eletrostática, que se subdivide, né, numa sequência de conteúdos que são força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, certo? Então, para iniciar, a gente vai primeiro definir lei de Coulomb. Lei de Coulomb é basicamente a definição da força elétrica, certo? Mas antes disso, a gente tem que começar a falar algumas coisas que possivelmente serão conhecidas por vocês, né? Então a gente tem que falar o óbvio aqui, para depois a gente partir para algumas coisas que possam ser novidades, ok? Então, uma primeira coisa é o que é carga elétrica, né? Você sabe do seu conhecimento do ensino médio que todo material ele é composto por átomos e esse átomo ele tem um núcleo, né, que é composto por prótons e nêutrons, né, os prótons positivos, e uma nuvem de elétrons que circula esse núcleo positivo, onde esses elétrons são negativos, né? Então, basicamente, os prótons e os elétrons são as nossas cargas ditas fundamentais, né? As cargas básicas que compõem o átomo, e o átomo, por sua vez, compõe moléculas, que por sua vez, compõem estruturas mais complexas, certo? Então, primeiro passo é você entender o que é a carga elétrica. A carga elétrica é isso. Ela tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, sendo positiva no caso do próton, sendo negativa no caso do elétron. Então a figura aí ao lado está representando mais ou menos um modelo esquemático de um átomo, né? Por ter dois prótons ali, ele representaria então o modelo de um átomo de hélio. E aí, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com objetos que eles não estão neutros, né? Ser neutro do ponto de vista da carga elétrica significa que ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, tudo bem? O que a gente vai fazer aqui é justamente pegar objetos que eles vão estar carregados. Isso significa que vai ter um excesso de carga elétrica negativa, ou por ter uma falta de carga elétrica negativa, isso vai ter um excesso de carga positiva, né? Então, o nosso foco vai ser sempre entender como é que se dá a dinâmica de funcionamento, o processo de interação entre dois objetos ou partículas carregados, né? Sejam essas cargas de mesmo sinal ou não. Então a gente vai sempre trabalhar com excesso de carga, né? Uma pergunta que você pode ter é: mas como é que a gente faz então para poder carregar um objeto? Existem pelo menos 3 processos, né? Um deles é você ter uma eletrização por atrito. Então você esfregar um objeto no outro, naturalmente você vai ter um processo de transferência de carga de um objeto para o outro. Isso vai fazer com que um fique carregado de um sinal, seja ele positivo, e o outro de outro sinal. Então essa é uma característica da eletrização por atrito, né? Ao final do processo, os dois têm cargas de sinais opostos, né? O excesso, um vai ficar com excesso de carga positiva, o outro com excesso de carga negativa, tá? Existem outros processos, mas não é o nosso objetivo aqui listar cada um deles, tá? Aqui é só para dizer que o que nós vamos trabalhar são com objetos que estão carregados, seja eles carregados de maneira positiva ou negativa, né? Seja qual for o motivo que fez com que aquele objeto esteja carregado, é importante aqui ressaltar que o que faz com que esse objeto esteja carregado positivo ou negativamente é a transferência de elétrons. Então, ou ele tem um excesso de elétrons, o que faz com que ele fique negativo, ou ele tem uma falta de elétrons, o que faz com que ele fique positivo, tá? Então, o elétron que é transferido, é o que faz com que o objeto consiga ser carregado positivamente ou negativamente, certo? Então, dito isso, temos então duas partículas, né, ou dois objetos que podem ter cargas de sinais opostos. E como se dá essa interação, né? Se as cargas tiverem o mesmo sinal, eles vão sentir um efeito de repulsão, né? Um vai repelir o outro, né, como está demonstrado na figura. Se eles têm cargas de sinais opostos, eles vão se atrair mutuamente, tá? Então, tudo isso aqui, eu imagino que não seja novidade para vocês, porque tudo isso aqui contempla aquilo que você já estudou no seu ensino médio, tá? Então, eu só estou aqui
revisando, né, rememorando aqui aquilo que você já viu, né, partindo aqui do básico, partindo do óbvio que vocês sabem, para a gente ir para o mais avançado. Tudo bem? Então, aqui para tentar ilustrar um pouco como se dá esse processo de utilização por atrito, é um vídeo aqui exibindo esse tipo de comportamento. Então, observe, né? A criança observe o cabelo dela, né, como tá normal, né, vamos colocar assim. E ao final do escorregador, olha só como é que vai ficar. Né? Por que ela tem esse processo? Né? Por que aconteceu isso? Ela, ao escorregar ali, o corpo dela vai estar trocando elétrons, né, com o escorregador. Tá? E isso faz com que ela tenha um excesso de carga, seja positiva ou negativa, e essa carga vai se transferir para o corpo dela, particularmente também nos fios dos cabelos. E esses fios, por terem uma carga de mesmo sinal, né, todos eles positivos ou todos eles negativos, né, não é relevante o sinal agora, mas se eles têm carga de mesmo sinal, o que vai acontecer? Os fios de cabelo vão se repelir mutuamente. Então é isso que está acontecendo. Ela sofre um processo de esterilização por atrito. Isso faz com que o corpo dela tenha um excesso de carga, todos com o mesmo sinal. Os fios de cabelo, por terem a mesma carga, começam a repelir um ao outro. Né? Então esse é um vídeo aqui só para poder exibir esse tipo de característica e mostrar que qualquer corpo pode ser eletrizado, qualquer corpo pode ter um excesso de carga. Né? Pode ser um metal, pode ser um isolante, né? Pode ser uma pessoa. Tudo bem?